Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme que não é nada atual, mas que se chama O Diabo Veste Prada, que é um filme, bom, um ícone, né? E que sempre é um filme que eu sempre falo para as minhas amigas. No momento que eu ligar a TV e ele estiver passando, não importa se estiver no começo, no meio, no final, eu vou continuar assistindo de onde ele estiver. Porque é um filme que eu gosto bastante, porque Anne Hathaway e Meryl Streep no mesmo filme, né, gente? Então, não tem como. A gente vai falar um pouco sobre o filme Diabo Veste Prada. Antes da gente passar ali todos os dados do filme, clica aqui no canal, segue a gente, clica no sininho para você receber as nossas notificações. Nós temos no nosso canal Tatiana Benites, no YouTube, nós temos programação praticamente todos os dias da semana. Então, segue a gente, que a gente sempre vai ter alguma mensagem para você. Mas hoje é dia da gente falar de filme. Hoje é dia da gente falar de filme. Então, se você já assistiu o Diabo Veste Prada, que a maioria das pessoas já assistiram, escreve aqui pra gente qual foi a sua opinião. Porque aqui a gente vai fazer uma análise espiritual. Você não estava esperando por essa, né, gente? Damião, fala pra gente a ficha técnica desse filme. Vamos sim falar, Tati. Você, amigo aqui do YouTube Tatiana Benites, você, amigo que nos acompanha na Rede Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL. Hoje o destaque para o filme O Diabo Veste Prada, 18 anos aí do lançamento, a data de lançamento, 22 de setembro de 2006 no Brasil. O diretor, David Frankel, 1 hora e 49 minutos de duração, uma comédia, um drama. Anne Hathaway é uma jovem que consegue um emprego na renomada e mais importante revista de moda de Nova York e ela passa a trabalhar como assistente de Miranda Presley, editora-chefe da revista. Um show de interpretação de Meryl Streep, uma trilha sonora espetacular. É a adaptação do livro norte-americano escrito por Lauren Weisberger. Mostra o mundo da moda, das grandes empresas e apresenta uma reflexão para as escolhas da vida, fazer algo que nos desagrada para alcançar o suposto sucesso, Tati. Vamos lá, que essa pergunta tá marromeno, hein, gente? Será que a gente tem que lutar pelo que a gente quer? Será que o que a gente quer é o certo pra gente? Aí, deixa para vocês refletirem enquanto a gente estiver vendo a nossa vinhetinha. É isso, agora que a gente viu a nossa vinhetinha, vamos falar do filme O Diabo Veste Prada. Para você que está acompanhando a gente da Rádio Boa Nova ou da TV Mundo Maior também, é o nosso olá. E a gente vai falar sobre o filme Diabo Veste Prada, que fala bastante de ambição, fala bastante do poder, fala bastante do ter, fala da questão do materialismo. Por quê? Porque nesse filme, a Miranda, que é a Meryl Streep, Miranda Priestley, ela é uma mulher muito poderosa, diretora-chefe de uma revista renomada, a mais importante revista de moda, né? E ela tem todo este poder e também a soberbia, né? Ela é uma pessoa que ela passa essa soberba para os outros do tipo, ninguém pode fazer determinadas coisas porque eu sou o melhor, eu sou a maior. Tem uma frase que eu não vou lembrar como é, mas que diz mais ou menos assim, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Alguma coisa, eu acho que é assim a frase. Porque muita gente, quando consegue um poder, o que será o poder, né?
um cargo, né? Ter pessoas abaixo do seu cargo, né? sobre você. Então, o que seria denominado poder aí? No caso dela, ela é uma pessoa poderosa porque ela tem um alto cargo, ela é muito reconhecida pelo que ela faz e tem muita gente abaixo dela no nível ali da escala social e dentro do seu trabalho. Então, ela é uma pessoa que a gente pode dizer que maltrata as pessoas, que não trata bem o seu funcionário, que não valoriza o que as pessoas também podem ter de bom. Então, ela contrata uma moça nova para sua empresa e ela geralmente nem falar o nome da pessoa correto, ela fala, e a pessoa ainda tem que se calar e aceitar o nome errado, porque ela tem esse poder. Então, até onde, né, quando o Damião falou a pergunta inicial, até onde a gente tem que aceitar determinadas coisas? Eu acho que a gente precisa aprender a se conhecer. Eu acho que tudo vem do princípio do autoconhecimento. Dentro da doutrina espírita, a gente tem o que a gente chama de reforma íntima. Então, a gente se conhece e a gente vai buscar em nós o que nós precisamos nos transformar, fazer a nossa reforma íntima. Para que, com essa reforma íntima, nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas moralmente melhores. Então, esse é o intuito da reforma íntima dentro do Espiritismo. Então, se a gente for pegar daí, né, e pegar a questão do materialismo do filme, por que a gente tem que passar por tantos desafios, às vezes, num trabalho? Por que a gente tem tantas provas, algumas pessoas têm tantas provas dentro de um ambiente de trabalho? Se a gente for pensar bem, as provas estão aí em todos os nossos ambientes. Na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa escola, né? Então, essas diferenças sempre vão existir. E vão existir ali pessoas que são melhores de lidar e outras que são mais difíceis de lidar. E o que serve isso para nós no nosso dia a dia? Serve para a gente aprender a lidar com pessoas e situações diferentes. E como nós viemos num planeta de provas e expiações, onde nós somos obrigados a lidar com pessoas, a viver em sociedade, significa que temos que aprender uns com os outros. Não é isso, Damião? Esse é o nosso desafio, né? Esse é o nosso desafio do dia a dia, né? Para que a gente possa estar ajustando e compreendendo toda a nossa existência, desses desafios da nossa existência. E o Diabo Veste Prada, você estava falando da arrogância e poder, né? Que o filme mostra. Aí eu vou lembrar, Tati, de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, gravado por Chico Xavier, e ele esclarece, olha, a frase é lindíssima, Tati. Da orgulhosa cidade dos imperadores, não restaram senão pedras sobre pedras. E Allan Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo, alerta-nos para as quedas decorrentes da nossa própria culpa, isso é, da nossa imprevidência, orgulho e ambição. E a arrogância pode ser interpretada, em linhas gerais, como aquele comportamento que visa demonstrar que o indivíduo é, no mínimo, entre aspas, igual ou quase sempre superior aos demais, de modo a produzir impacto sobre os outros. E esse impacto pode incluir admiração, galanteios, referência, proeminências ou até mesmo o olho gordo,
Entretanto, muitas vezes produz uma avaliação negativa, podendo fazer com que os outros considerem esse indivíduo arrogante, pedante, desprezível e, por conseguinte, procurem se afastar ou desprezar. A arrogância afasta e cria antipatia. É difícil encontrar alguém que se sinta bem ao lado de uma pessoa arrogante, hein, Tati? É porque não faz bem, né? Essa coisa da energia ruim da pessoa não faz bem para ninguém, não faz bem para nem para o bichinho, nem para a plantinha, né? Não faz bem a energia ruim, né? A gente não quer ficar do lado de uma pessoa que é arrogante com a gente, que é pedante conosco. A gente quer ficar do lado de pessoas que nos fazem bem. A gente não precisa ser elogiado o tempo inteiro. Mas se as pessoas tratarem a gente com gentileza, já é um bom caminho. E isso a gente deveria aprender que vamos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem conosco. Se a gente partir desse princípio, a gente já tem um bom caminho andado. A gente já deu um passinho adiante. Por quê? Porque a gente não quer ser maltratado. Ah, mas mesmo eu tratando bem as pessoas, tem gente que me trata mal. Ah, vai ter. Vai ter. Mas isso diz respeito a esta pessoa. O que diz respeito a mim é como eu recebo essa arrogância, como eu recebo esse maltrato. Se eu sou uma pessoa que sei lidar com os meus sentimentos, se eu me conheço, se eu consigo lidar com as adversidades, das coisas que estão acontecendo ao meu redor de uma outra forma, eu já vou lidar melhor com essa situação. Mas a gente tem que ver também que tudo isso aí entra na questão do nosso livre-arbítrio. Porque até quando eu vou suportar ficar com essa pessoa que não muda? Lembrando que a gente não muda ninguém. A pessoa vai mudar se ela quiser. A gente não muda ninguém. O que nós podemos fazer é ser bons exemplos aos outros. Mas se as outras pessoas, mesmo vendo os nossos exemplos, não mudarem, aí é uma coisa delas. E se elas continuam nos incomodando, nos fazendo mal, essa energia ruim, eu preciso ficar nesse ambiente? Até onde eu estou disposto a ficar num lugar desse se eu tenho livre-arbítrio de sair? É claro que a gente precisa pesar as nossas necessidades. Então, vai ter momentos que eu vou falar, não vou pedir as contas, porque eu tenho que pagar as minhas contas. Não vou sair do meu trabalho por causa desta pessoa. Mas até que ponto também não é o nosso orgulho que está dizendo isso? E a gente fica naquele embate que não sai mais. E aí a gente tem hoje em dia tantas pessoas sofrendo de depressão, com crises de pânico, sofrendo de burnout, né? Que é aquela crise das pessoas que chegam no seu limite por causa do trabalho. E daí precisam se afastar do trabalho porque estão doentes fisicamente, porque a cabeça não aguentou. Não aguentou aquela pressão, não aguentou aquele dia a dia ruim. Então, nós temos o livre-arbítrio de nos modificarmos, de buscarmos algo melhor, de fazer as nossas escolhas, que é muito importante para a nossa saúde mental, né, Daniel? Sim, fazer. A hora que você fala em livre-arbítrio, Tati, olha, a gente poderia falar um pouquinho. Olha quantas reflexões, né, no Diabo Veste Prada que a gente está. Né? O livre-arbítrio é uma das propriedades fundamentais do espírito e os atos que praticamos nos tornam responsáveis por seus efeitos. O nosso futuro, ele é construído através de nossas escolhas. Sem o livre-arbítrio, seremos apenas máquinas irresponsáveis, sem culpa pelos erros cometidos, ou mérito pelas conquistas realizadas, pelo livre-arbítrio. O homem será sempre senhor dos seus pensamentos, de suas aspirações, pois ninguém pode intervir em nossas consciências. Questão 121 de O Livro dos Espíritos.
Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? E a resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Ou seja, sempre existirão inúmeros caminhos a serem seguidos, e cada um de nós optou por aqueles que pareciam ser os mais convenientes para a gente, né, Tati? Olha só, né, que interessante. São as nossas escolhas. Todos nós fomos feitos iguais, simples e ignorantes, um serzinho ali, simples e ignorante, e Deus fez todo mundo igual. E ele falou o quê? Vocês têm o livre-arbítrio. Vão para o lado que vocês quiserem. Façam o que vocês acharem melhor. E a gente achou melhor fazer o quê, gente? Ter problema. Criar problema com os outros. A gente achou melhor passar por dificuldade do que ir pelo caminho reto. E daí acontece esse tipo de coisa, né? O filme Diabo Veste Prada, que é aquele que a gente estava comentando agora, para quem está na rádio, para entender um pouquinho aí, que a gente está falando do Diabo Veste Prada, tendo toda essa filosofia aqui ao redor. Quando a gente escolhe que a gente vai se dedicar à carreira porque eu quero subir e tudo mais, tá errado? Não, tá certíssimo. A gente tem que mesmo sonhar alto, a gente tem mesmo que lutar pelo que a gente quer, mas a gente tem que pensar também na nossa essência, no nosso ser. Porque muitas vezes a gente foge do que nós somos para vestir um personagem que a sociedade impõe ou que todas as pessoas ao meu redor são assim, ou porque fazem desse jeito, e aí eu me transformo naquilo também, para conseguir o que eu quero. Só que uma hora isso começa a fazer mal. E isso acontece no filme. Uma hora isso começa a fazer mal. Por quê? Porque a gente se afasta de pessoas que a gente gosta para ter algo do outro lado. A gente acaba, às vezes, se afastando do que nós gostamos de fazer. Ah, mas eu gosto muito de praticar esporte, mas eu estou trabalhando tanto que eu não faço mais. E aquilo era o que te fazia bem. Aquilo era o que te tirava daquela angústia do trabalho. Aquilo era o que te dava a sanidade mental depois. E aí a gente deixa de fazer muitas coisas por causa dessas conquistas materiais. E a gente tem que lembrar que isso está no Evangelho, que nós temos as provas que nós temos que passar, e também existe a prova da riqueza, mas a gente batalha tanto para ser rico, e quando eu for rico eu vou ser feliz, porque o dinheiro compra a felicidade. O dinheiro compra a felicidade. Aí você vai lá, ganha muito dinheiro, você tá rico e você tá infeliz. Aí você fala, caramba, o que eu fiz? Onde foi que eu errei? Eu não posso te dar essa resposta, porque cada um é cada um. Mas aí vem a outra reflexão de o que é que está faltando agora. Já tenho dinheiro, eu já tenho o que eu queria. Mas como é que eu preencho esse vazio interior? Que é a falta de tempo, ou a falta daqueles amigos que eu tinha, que agora eu já não tenho mais. Falta de pessoas que fazem parte da minha rede de apoio, que eu não tenho. Pessoas que vêm jogar comigo o jogo que eu gosto. Pessoas que podem estar do meu lado quando eu não estiver bem, que podem me apoiar. Então, o que falta? Falta nós nos conhecermos
trabalhar em nós os nossos sentimentos para a gente também ficar bem nesse quesito. Porque só o ter não preenche o ser. A matéria não preenche o nosso ser, porque nós não somos seres materiais, nós estamos seres materiais. Nós somos seres espirituais. Nós somos espíritos. E daqui a gente não vai levar nada. Esse corpinho aqui, minha gente, pode ser lindo, mas que não vamos levar para lugar nenhum. Porque morreu. Isso aqui vai ficar para os bichinhos. Né? Ou vai virar pó, sei lá como é que vai ser. Não importa também, já vou estar lá do outro lado. Por quê? Então, a gente está dando muita importância para o que é material e se esquecendo que o mais importante é o nosso lado espiritual, que a gente só consegue trabalhar quando nós mudamos os nossos pensamentos. Baseado em quê? Baseados nos nossos sentimentos. Então, a gente tem que começar por onde? Trabalhar os nossos sentimentos para melhorar os nossos pensamentos. Pega essa, gente. O que você achou aí, Damião? Olha, olha, adorei, né? Porque eu estava assistindo, você que está nos acompanhando no YouTube, Tatiana Benites, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, eu estava revendo, né? Já vi tantas vezes Diabo Veste Prada, algumas sequências ali, eu sabia a sequência decora ali do filme. E aqui, em alguns momentos ali, eu vou deixar a Tati, porque em alguns momentos do filme, né, ele mostra ali, mas eu vou deixar para a Tati falar um pouco dessas relações de assédio no trabalho. E aí eu vou puxar aquelas histórias, né? Eu vou puxar para a Tati uma outra reflexão. O homem de bem estava ali assistindo, e aquele companheiro de trabalho que se dispõe a ajudá-la. Olha, ele dá roupas, dá sapatos. Seria ele o homem de bem, Tati? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, com sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos e a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. Você acha que ele era o homem de bem ali no Diabo Veste Prada, Tatiana? Não, né, gente? Sabe aquela coisa de dar algo material para o outro? A gente sempre fala, não, porque a gente tem que ajudar o próximo. O que vem? Dar dinheiro, comprar alguma coisa, dar para o próximo, né? Não é essa a ajuda que a gente está falando. A gente está falando de ajuda moral, de apoio, de auxílio para o próximo. Aí também falou, né, vou deixar com a Tati falar de assédio, gente. O que eu posso falar? O assédio é algo recorrente nas nossas vidas, infelizmente, principalmente, infelizmente, das mulheres, né? E não estou falando aqui de assédio sexual, estou falando de assédio moral. Ainda tem o sexual, mas estou falando do assédio moral. Por quê? Porque a gente acaba estando numa posição que a sociedade nos colocou há muito tempo, de que a mulher é inferior ao homem, de que tem coisas que a mulher não pode fazer, ou tem coisas que hoje em dia a mulher lutou para fazer e sim pode fazer, mas que ainda não cai bem para os homens. E aí a gente tem toda uma sociedade, toda uma luta constante de querer mostrar que nós podemos, que nós somos capazes, que não sei o quê. Então, aí é outra questão, porque quando nós, espíritos, escolhemos vir como mulheres, nós já sabemos que a luta é maior.
Por que a luta da mulher é maior? Porque ela o tempo inteiro tem que ficar provando coisas que, se ela fosse um homem, não precisaria provar. Então, tem a questão da maternidade, a questão da paternidade para o homem, a questão da maternidade para a mulher. Tudo muda quando nós escolhemos reencarnar como mulheres ou como homens. E a gente, num ambiente de trabalho, num grupo social, isso se destaca. Então, a reflexão do filme Diabo Veste Prada, né, aqui é a questão do poder, do materialismo, do ajudar as pessoas, o quanto nós estamos ajudando as pessoas no nosso ambiente de trabalho. Tem pessoas que têm medo de ensinar o trabalho para a pessoa que está do lado, porque ela tem medo de perder o cargo dela. Isso não seria egoísmo? Ai, não, Tati, mas eu preciso manter meu trabalho. Vai que a outra pessoa sabe mais do que eu. Cara, se você sabe tanto, você vai conseguir algo melhor. E se a gente pensar que compartilhando o que nós sabemos, o que nós temos, a gente consegue que as outras pessoas também trabalhem melhor, será que também não é melhor? Não facilita também o nosso trabalho? Fica aí um ponto de reflexão, ninguém precisa pensar igual. Mas quanto mais a gente compartilha, mais também outras pessoas pensando igual vão compartilhar os saberes delas com a gente. E a gente também pode aprender coisas novas. A não ser que você saiba tudo, né? Quem sabe tudo? Ninguém, gente. A gente está aqui para aprender. Então, a gente vai refletindo sobre esse tipo de coisa. Tem uma hora no filme que ela fala, basta, já deu, acabou. Não posso mais, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso me transformar. E aí o que a gente vê? Quando a gente olha para trás, a gente vê o que a gente perdeu. Quanto tempo da nossa vida a gente está perdendo fazendo algo que a gente não gosta? Se moldando na sociedade? Ou fazendo algo para a gente conseguir aquele cargo de poder? Será que isso vale a pena? Eu já passei por uma situação que eu queria muito trabalhar numa empresa, batalhei muito para trabalhar nessa empresa. Bom, consegui. Cheguei na empresa que eu queria muito trabalhar, eu não gostei nada. Não gostei do ambiente, eu não gostei do que eu tinha que fazer, eu não gostei das pessoas que estavam ao meu redor. Era tudo muito ruim. E no final, aquilo serviu para mostrar, olha, tá vendo? Nem tudo que a gente quer é onde a gente se encaixa. E aí a gente tem que refletir nisso também. Porque muitas coisas que a gente acaba fazendo é burrada, né? A gente precisa aprender a desapegar também de algumas ideias que a gente tem, de coisas impostas pela sociedade e tudo mais, né, Daniel? Sim, e aí, olha, estamos falando do Diabo Veste Prada, olha quantas reflexões que vai nos trazendo, né? E a gente tem isso que a Tati estava falando, e eu vou deixar depois para ela falar um pouco mais, de desapegar e viver a nossa essência. E aí eu vou falar um pouquinho, em O Livro dos Espíritos, vamos encontrar a informação que o sinal mais característico de imperfeição é o interesse pessoal, sendo o sinal notório de inferioridade, o apego a coisas materiais. Quando o nosso ego domina nossas ações, temos atitudes egoísticas de somente satisfazer nossos desejos e vontades, sem medir as consequências por essa escolha. E Allan Kardec afirma: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um, desenvolver outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo quanto no futuro. Desapegar-se é deixar de ser egoísta e estar cada vez mais próximo de si mesmo, de Deus, e muito mais próximo
da felicidade, Tati. É isso, gente. A gente precisa aprender a desapegar. E desapegando, a gente termina o nosso programa de hoje em cima da hora. Mas eu espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão e que vocês estejam com a gente na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.